Vamos resolver mais uma questão da prova do Enem. Dessa vez a gente vai ter uma questão sobre termoquímica, a parte de lei de Hess. Então a gente tem um enunciado onde fala desses três minérios aí de ferro, tá? E ele quer obter o valor do ΔH, que é a variação de entalpia, dessa equação. Para isso, ele dá três equações intermediárias: equação 1, 2 e 3. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que manipular essas três equações para poder chegar naquela outra. Como assim manipular? Vai ter que fazer aqueles procedimentos da lei de Hess. Você vai inverter as equações, você vai multiplicar ou dividir e você tem que somar todos os valores de ΔH ao final de todas essas etapas. Então, vamos observar o que a gente vai ter que fazer. A gente tem que observar os compostos que aparecem apenas uma vez, né? Esse é o primeiro procedimento, é o primeiro critério que a gente vai ter que observar. Composto que aparece mais de uma vez, a gente deixa por último. Então, a gente observa que esse composto ele tem o ferro, o monóxido de ferro, do lado dos reagentes e a quantidade de 1. Ele quer que você obtenha o monóxido de ferro do lado dos reagentes na quantidade 1. E o monóxido de ferro, nessas três equações, ele se encontra na equação 2, ele está aqui. Só que aqui, ele está do lado correto, né? Que ele quer que esteja antes da seta, e está. Só que aqui tem 3, então você tem que pegar essa equação e dividir toda ela por 3. Quando você dividir ela por 3, ao invés de ter 3 aqui, você vai ter 1. Então, a equação 2, você divide toda ela por 3. Quando você divide por 3, você tem que dividir o ΔH por 3. Então, aqui é menos 12. Quando você faz isso, a equação 2 não pode ser mais modificada. Você já fez uma vez, não mexe mais. O que você pode fazer é mexer com as duas outras, né? A equação 1 e a equação 3. Mas a equação 2 você já mexeu, já bateu aqui com ferro, então ok. O outro elemento que aparece uma vez, o outro composto, é o ferro. Ele está na equação intermediária 1. Ele está do mesmo lado que quer, né, lado dos produtos, aqui também. Só que aqui tem 2 e você tem que ter 1. Então, o que é que você vai fazer? Dividir a equação 1 por 2. Quando você divide a equação 1 por 2, você tem que dividir esse ΔH. Então, aqui vai ficar menos 12,5. Quando você já mexeu com a 1, você não pode mexer mais, porque o ferro aqui bateu igual. E agora você vai olhar outros dois elementos que estão presentes em menos quantidades do que esses dois aqui. Esses dois, se você reparar aí, nas equações intermediárias, cada um aparece uma vez nas três equações. Então, tem monóxido aqui, aqui e aqui. Então, é difícil mexer nele porque você vai ter várias frações e para isso dificulta um pouco o cálculo. Então você tem que observar um composto que não pode aparecer aqui. O composto que não está aparecendo aqui e está nas três equações são esses dois. Um deles é esse daqui e o outro está aqui. E o outro composto que aparece não pode estar aqui é esse daqui, ó, com esse. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que observar a equação já modificada embaixo para poder eliminá-los. Então, vamos eliminar primeiro esse composto aqui. Tá? Então, vamos ver. Ele na equação 2, já modificada, ele é 1/3, né? Aqui é 1/3, aqui é 1/4, é 1/3. E na equação que ainda não foi modificada, que está aqui, ó, ele é 2. Essa equação 3 ainda não foi modificada, mas a gente vai mexer nela agora. Ele é 1/3 aqui, vou botar aqui que fica melhor de ver. É 1/3 aqui e aqui embaixo é 2. Você tem que eliminar. Se aqui é 1/3 e aqui não pode mexer mais, e aqui é 2 e aqui ainda pode mexer, então você vai ter que mexer nessa. O que é que você vai mexer nessa? Você vai ter que dividir essa equação por 6 para poder obter 2 sobre 6, que é 1/3, e eliminar os dois aqui, cortar os dois, porque estão de lados opostos e você pode cortar. Então, quando você dividir essa equação por 6, você não pode mexer mais nela. Aqui fica 1/3 e aqui fica 1/3. Então, esse ferro aqui,
esse minério aqui de ferro, ele vai ser eliminado. Então ele não pode aparecer na equação que a gente quer, então a gente precisa cortar. E o outro composto, que é esse outro minério, ele já foi modificado, né? A equação dele já foi modificada, então não pode mexer mais. Então vamos ver se quando a gente mexeu, a quantidade que ele tinha vai ser, que ele tem agora, pode ser eliminada com o outro que aparece lá. Então se você observar, aqui é 1/2 e na equação já modificada também é 1/2. Então você pode eliminar esse com esse, então já bateu esses dois compostos que são estranhos à equação. Então, quando você dividir a equação 3 por 6, você também tem que dividir o ΔH. Então, aqui vai aparecer 7,8. E se você já mexeu nas três, você não pode mexer mais, basta somar. Tá? E o monóxido e o dióxido. Como você já mexeu em todos os elementos que aparecem em menor quantidade, então, quando você somar, a quantidade vai bater igual. Então, vamos ver se isso é verdade ou não. Como a gente já mexeu nas três, não pode mexer mais, então já tudo indica que já está correto. Mas vamos ver se isso é verdade. Eu tenho que ter 1 mol de CO antes da seta e eu tenho que ter 1 mol de CO2 depois da seta. Então, essa parte aqui é um pouquinho mais complicada porque vai trabalhar com fração. Tá? Aqueles que tiverem do mesmo lado da seta, você soma. Quem tiver do lado oposto, você subtrai. Basicamente, a ideia é essa. Então, ó, começando com o CO, ele tem 3/2 desse lado aqui, antes da seta. Desse lado aqui ele tem 1/3 e desse lado aqui ele tem 1/6. Então, os que tiverem do mesmo lado, você soma. Então, vou somar esse com esse. 1/3 mais 1/6, né? 1/3 mais 1/6, fazer assim, isso vai dar 3/6, que é 1/2, é 1/2. Então, quando você somar esses dois, deu 1/2. Aí, eles vão estar depois da seta, né? Você tem que subtrair desse aqui, ó. Então, quando você subtrair, aí você vai ter que observar, né? Esses dois aqui vai dar 1/2. Aí você tem que observar, tem que subtrair, né? Tem que observar quem tem a maior quantidade, se é esse 1/2 que está do lado depois da seta, ou se é esse 3/2 que está antes da seta. 3/2 é maior do que 1/2, né? 3/2 é a mesma coisa que 1/2, 1,5. E meio é a mesma coisa que 0,5. Então, já dá para perceber que 1/2 é maior do que meio. Então, vai sobrar mais desse lado aqui. Então, é esse lado aqui que vai prevalecer. Então, o CO está correto. Porque quando você subtrair 1/2 de meio, vai sobrar 1 e justamente 1 do lado esquerdo, do lado de agente. Então, essa equação aqui deu ok para o CO. Sem precisar verificar, que a gente já está provando que ele está aparecendo do lado correto e com a quantidade correta. E agora eliminando, observando o CO2. O CO2 está aparecendo aqui, está aparecendo aqui e aqui. Então a gente vai ver que tiver do mesmo lado, você soma. Então somando isso com esse, vai dar aquele mesmo valor, né? Vai dar 1,5 de CO2 aqui, que você tem que subtrair desse aqui. Do lado de lá ele tem 3/2 de CO2. Aí você vai ter que subtrair, porque estão do lados opostos. Agora você vai verificar onde é que tem mais. E o cálculo vai ser parecido com o outro. Aqui tem 1/2 e aqui tem meio. Então vai ficar 3/2 menos 1/2, que vai dar 1, que é a quantidade correta e é a quantidade que está certa para o CO2. Então a gente viu que deu correto o valor para todos os elementos, quando a gente mexer com as três equações. E agora a gente vai somar os valores do ΔH, né? Vai somar cada valor para poder bater o valor da resposta correta. Então você somando todos eles, vai ser menos 12 mais menos 12 mais 7,8 vai dar 16,66 negativo. Como ele quer o valor aproximado, o valor mais próximo, né? O valor mais próximo é 17
a letra B. Então a gente encerra essa questão aí, questão bem trabalhosa, que abordou o conteúdo, o assunto da lei de Regis, que faz parte da termoquímica. Tá? Então a gente se vê na próxima resolução de questões do Enem da prova de Química.